Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, porque nós podemos estar aqui novamente. Bom dia, boa tarde, boa noite, porque eu não sei qual é o momento que você vai ver esse vídeo, mas eu tenho certeza que Deus vai falar muito ao seu coração, porque nós temos muitas dúvidas, não é verdade? E muitas vezes confundimos a passagem da palavra de Deus em alguns momentos, em algumas circunstâncias. Mas antes eu quero pedir para você que, se você não é inscrito no nosso canal, que você se inscreva, que dê o seu like, que é o seu joinha aí, para nos ajudar nesse canal, que é totalmente gratuito, tá? Que você possa compartilhar esses vídeos, se inscrever no canal, fique à vontade. Esse canal é seu, esse canal é meu, esse canal nasceu no coração de Deus. Então, Ele é o dono de tudo isso aqui. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Mas você já ouviu falar sobre uma vez que Jesus amaldiçoou uma figueira? Sabe, a gente ouve falar tantas coisas sobre isso, que Jesus não poderia ter amaldiçoado aquela figueira. Mas segundo a passagem bíblica que conta, nos relata essa história da figueira, que está lá em Mateus 21, 18 ao 20, Jesus estava passando e Jesus já era de manhã e ele estava com fome, entendeu? Fome. E no meio de todas aquelas figueiras, uma figueira se destacava ali. Quando ele olhou para aquela figueira, ele supôs que ela ia ter muitos frutos, ou pelo menos alguns, para aquele momento que ele estava com fome. Por quê? Porque ela estava verde, suas folhas estavam todas verdinha. E isso significa que quando uma figueira tem suas folhas totalmente verdes, ela tem frutos. Embora era a época de março, mais ou menos, segundo a narrativa bíblica, era mês de março. E geralmente os frutos costumavam aparecer em junho. Mas você já viu alguém falar assim: ai, eu tenho um pé de fruta que deu fruta fora do tempo? Poderia ter acontecido com aquela figueira também, ter dado um fruto fora do tempo. Mas Jesus estava com fome e olhando para ela, vendo as suas folhas verdes, ele logo imaginou: ó, eu vou comer figo. E os discípulos estavam com ele. E a palavra nos relata que quando eles chegaram na figueira, Jesus ficou olhando. Imagina se fosse você ou eu, com fome, você chega em um determinado lugar para comer e não tem comida, não tem mais para você, ou não tem, ou falaram para você vir comer, mas não tem mais. Jesus olhou para a figueira e naquele momento ele pôde perceber que ele foi enganado. Ele foi enganado pela figueira. Aí você deve estar perguntando: como assim, pastora? Enganado pela figueira? Exatamente. Ele foi na reta daquela figueira, em direção àquela figueira, porque ele imaginava encontrar frutas ali. Ela indicava isso para ele. Só que quando ele chegou no lugar, né, ele se sentiu, naquele momento, que estava sendo enganado. Porque ela tinha tudo para ter fruto, mas não tinha nenhum. Então naquele momento, ele falou: a partir de hoje você não vai dar mais fruto nenhum, porque você está enganando. E quantas vezes você que está do outro lado, eu aqui que estou do meu lado também, a gente ouve ou vê situações, ou pessoas até, que a gente olha e imagina que é tudo aquilo que a gente está vendo, mas não passa de uma propaganda enganosa. E aquela figueira era isso, era uma propaganda enganosa. E Jesus disse: bom, porque você não tinha fruto, me enganou, né? Então agora você vai ser amaldiçoada. E os discípulos estavam junto com Jesus. Então os discípulos puderam ver nessa passagem o poder de fazer milagres que Jesus tinha. Porque Jesus quis deixar nessa passagem dois fatos importantes para mim e para você. Primeiro, que ele faz milagres, porque a figueira no outro dia de manhã, diz a palavra do Senhor, que os discípulos viram e ela estava totalmente seca, desde a raiz. Ela não secou somente algumas folhas ou alguns galhos, ela se secou totalmente, do jeito que Jesus falou. Ela estava seca até a raiz. Então os discípulos viram o poder e a glória de Jesus como Filho de Deus ali naquele lugar. E eles puderam entender que Jesus esperava frutos, mas não tinha. E quantas vezes isso acontece comigo e com você? Eu tenho certeza que você já deve ter se decepcionado também com alguma aparência. Porque aqui Jesus está também dizendo para mim e para você, ó,
As aparências enganam. Desperta. As aparências enganam. Aquela figueira representava figos, mas ela não tinha figo nenhum. E Jesus então amaldiçoou para que ela não tivesse mais e não tivesse a chance de enganar mais ninguém. E hoje tem muitas pessoas assim, que você olha, imagina que tem frutos, ou até acha que tem frutos, mas se você prestar bem atenção, ou se você chegar perto como Jesus fez, você vai perceber que é uma propaganda enganosa. É só para enganar, porque Jesus não quer enganação. Jesus te chamou e me chamou para que nós dessemos frutos. E Ele conhece os teus frutos e os meus frutos. Então a Ele, ninguém pode enganar, nem mesmo uma figueira. Deu para você entender a mensagem do Senhor nesse dia para você? Deus te abençoe poderosamente. E vá e dê fruto. Ou se você não der fruto, não fique enganando. Não fique enganando outras pessoas. Porque as aparências enganam, mas um dia as aparências são mostradas. Porque foi isso que Jesus fez. Ele mostrou para todos os seus discípulos que aquela figueira era só aparência. Ela não tinha mais nada do que uma aparência. Beijo no teu coração. Fica na paz de Cristo. E guarda essa reflexão na tua alma. Pensa bem nisso. Beijo. Fica na paz do Senhor.